Uma agência americana afirmou que um míssil disparado pela Rússia foi o responsável pela queda de um avião no Cazaquistão. Buracos na fuselagem são os indícios mais fortes de que o avião pode ter sido atingido. O envolvimento da Rússia na queda da aeronave é uma das principais teorias apresentadas por 4 fontes envolvidas na investigação sobre o caso. Segundo a agência de notícias Reuters, as fontes defendem que um sistema de defesa russo efetuou os disparos que atingiram o avião. Os integrantes da investigação afirmam ainda que o ataque não teria sido intencional e que militares da Rússia acreditam se tratar de drones ucranianos que atacaram a região naquela manhã. Um oficial do governo dos Estados Unidos é uma das fontes que confirma a teoria. A autoridade americana informou à agência que indicações preliminares apontam que o míssil do sistema de defesa russo está envolvido com a queda. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse ainda que era cedo para presumir as razões do acidente. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou nesta quinta-feira que seria errado especular sobre as causas do incidente antes da conclusão de um inquérito oficial. O voo da Azerbaijan Airlines saiu de Baku, capital do Azerbaijão, e tinha como destino final Grozny, na Rússia. O piloto fez um desvio e tentou um pouso de emergência às margens do Mar Cáspio, a 3 quilômetros da cidade de Aktau, no Cazaquistão. A aeronave de fabricação brasileira, um Embraer ERJ-190, pegou fogo ao tocar o solo. Das 67 pessoas a bordo, 38 morreram. A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Antônio Henrique Lucena, para entender melhor o possível envolvimento da Rússia na queda desse avião. Olá, professor, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. Satisfação falar com vocês. Professor, tudo está na base da especulação ainda, não há uma confirmação oficial, as investigações estão acontecendo, mas qual a chance, qual a probabilidade dessa aeronave ter sido abatida pelo sistema de defesa russo? Renata, há várias evidências que corroboram e geram uma convergência de fatores que, de fato, o avião ele pode ter sido atingido, né, por algo externo. Em primeiro lugar, não há qualquer tipo de evidência de que o avião estivesse em pane. É bom destacar que essa linha da Embraer, o RJ-190, são aviões muito robustos. Em mais de 20 anos de operação, apenas 3, incluindo esse, que tiveram alguns problemas, mas não foi causado por problemas técnicos da própria aeronave. Só que nós temos um problema, né? Na verdade, vários problemas, né? Que são pontas soltas justamente da queda desse avião. Em primeiro lugar, estava ocorrendo um ataque de drones justamente na região de Grozny. A Ucrânia já havia feito ataques anteriores, justamente à sede da polícia, que é comandada por Kadyrov, e tudo indica que havia um novo ataque de drones com aviões modificados para essa finalidade. Então, esse é um fator. O segundo fator, que é muito estranho, é o seguinte. Analisando o Google Maps, identifiquei que, para além da cidade de Grozny, havia 3 possibilidades que o avião poderia pousar. O piloto ele fez um pedido de emergência, mas que ele não teve nenhuma autorização para pousar nos aeroportos ao redor. Indicaram que ele fosse justamente para o Cazaquistão. Então, esse é outro problemático. Então, por que exatamente o controle russo fez exatamente esse tipo de movimento? Há outro fator também, como vocês muito bem colocaram na reportagem, que é as perfurações na fuselagem. Ainda não se sabe direito qual foi o modelo de antiaérea que poderia ter efetuado o disparo, porque há 3 possibilidades, né? Então, pode ter sido um sistema BUK, pode ter sido um Mempets, que é justamente um sandiombro, né, que é lançado contra a aeronave, e também o sistema Pantsir S-1 russo, que tem exatamente esse mesmo tipo de característica que causa esse dano. O BUK, ele explode próximo do seu alvo para causar o máximo de dano possível. Inclusive, foi exatamente a conclusão que o governo holandês chegou no abate da aeronave MH17 da Malaysian Airlines lá em 2014.
né, que foi abatida também por um sistema russo muito semelhante ao que pode ter atirado contra essa aeronave. Então, a gente tem essas pontas soltas, né, que precisam ficar muito bem esclarecidas. Professor, quando a gente olha para tudo que vem sendo apresentado até aqui, nós estamos acompanhando as agências de diferentes países, inclusive dos Estados Unidos. Como dissemos aqui, o senhor trouxe na sua resposta inicialmente, há uma especulação muito grande para entender o que aconteceu. O próprio governo do Azerbaijão, hoje, pelo menos de acordo com a mídia local, estava acompanhando um jornal, um blog do país, eles não se identificam, mas dizendo que em conversas com os representantes já se cogita sim a possibilidade muito forte de que essa aeronave foi atingida pelo sistema de drones russos. É possível avaliar em quanto tempo nós teremos uma resposta em relação se temos uma ave atingindo um avião que poderia causar um estrago dessa proporção ou se realmente foi um ataque russo? E olhando por uma situação como essa, se isso mudaria em algum momento uma relação envolvendo os outros países, se a partir desse momento teremos uma confirmação de que a Rússia foi a responsável por, de uma maneira errônea, derrubar uma aeronave. Perfeito, meu caro. Veja bem, é muito improvável, né, que pássaros tenham causado, né, esse determinado tipo de dano. Apenas, obviamente, né, um sistema antiaéreo, ele poderia ter causado justamente esse dano na parte traseira da aeronave. O que também é condizente, né, com o comportamento errático que o avião tinha, né? E principalmente a atitude, dá para ver pelas imagens quase que desesperada do piloto, que pode ser considerado um herói, de tentar pousar a aeronave de todas as formas. Porque como é que o sistema de defesa antiaéreo russo ele funciona? Né? O alvo está passando, então, ou seja, o míssil ele é lançado e ele explode na proximidade, liberando vários fragmentos de aço. Então, pode ter exatamente esse tipo de movimento. Lembrando que o seguinte, se a gente tomar como parâmetro, né, a queda do avião da Malaysian Airlines, o Kremlin ele sempre nega, né, qualquer tipo de envolvimento nesse caso. Mas as autoridades da Holanda confirmaram que, de fato, o avião ele foi abatido por um sistema russo que tinha sido cedido, né, para as forças que estavam operando na região de Donetsk. Inclusive o Igor Shevchenko, que foi acusado pelas forças, está preso hoje na Ucrânia, mas por oposição a Vladimir Putin, não por esse abate específico. Então, a gente ainda vai demorar um certo tempo para ter a total dimensão de todos os fatores que levaram a isso. O sistema GPS também estava sofrendo jameamento, que é, na verdade, uma interferência eletrônica, que é muito também condizente com esses ataques de drones ucranianos, ou seja, para evitar que eles atinjam os seus alvos, o que provavelmente um movimento de desespero, a antiaérea russa começou a atirar em qualquer coisa que voasse. E, infelizmente, pode ter atingido esse avião. Então, a gente precisa ficar atento a todos esses movimentos. O ideal é que uma comissão independente ela analise o caso e consiga montar todas as peças do quebra-cabeça. Professor, o espaço aéreo da Ucrânia está fechado. O da Rússia até chegou a ser fechado, mas depois logo foi reaberto. Eu te faço duas perguntas. A primeira, o espaço aéreo de uma região que está em guerra não deveria estar inoperante? E se de fato essa possibilidade for confirmada da Rússia ter participação, isso não mostra uma certa fragilidade no sistema de defesa russo de não reconhecer um avião comercial que estava transportando civis, pessoas que nada têm a ver com a guerra? Perfeitamente, Renata. O espaço aéreo ucraniano ele está fechado desde o início da guerra justamente para evitar esses problemas de abates com a aeronave. Então, todas as pessoas que se dirigirem à Ucrânia têm que obrigatoriamente viajar de trem ou de carro, justamente por causa de todos esses problemas e, relembrando, como eu citei aqui, o abate do avião da Malaysian Airlines em 2014. No caso da Rússia, foi uma atitude política do Kremlin de deixar as rotas aéreas liberadas de forma intencional, numa tentativa de demonstrar normalidade em relação à guerra. Então, essa atitude termina sendo temerária porque
termina expondo a população civil a esse determinado tipo de situação que pode ter acontecido. Porque em um ambiente de guerra, você tem, obviamente, falhas de identificação de alvos. Inclusive, na própria guerra que está acontecendo na Ucrânia, os russos abateram seus próprios aviões e helicópteros, justamente por falha de designação. Outra coisa, né, que você mencionou na sua fala, e também precisa bastante ser investigado, obviamente, o transponder da aeronave, ela se comunica com o sistema de radar, né? Então, o que é que foi que aconteceu, qual foi o equívoco mostrado que fez com que os operadores do sistema podem ter entendido esse avião como um drone e ter feito o lançamento. Novamente, fazendo uma comparação com o MH17, o governo holandês ele constatou que o avião ele terminou sendo abatido justamente porque quem operava o sistema antiaéreo BUK, que fez o lançamento do míssil, ele não estava interligado à rede de designação da Ucrânia, né, levando justamente a todo esse tipo de problema de lançamento do míssil contra a aeronave e terminando a abatendo. No caso específico do avião da Embraer, ela estava perfeitamente operacional, ligada justamente ao sistema de radar russo. Então, novamente, tem que ser feita uma investigação muito séria, adequada, para identificar de quem partiu o erro, né, se efetivamente foi exatamente uma designação de alvo, né, que eles fizeram esse lançamento, que culminou no abate do avião. Professor, quando a gente olha para esse fator culpabilidade, obviamente depois disso que o senhor nos afirmou que precisa ser feito, analisado por uma agência independente, nós sabemos que muitas vezes esse movimento internacional, olhando para essas potências, algo pode ser enviesado e utilizado, inclusive isso como uma arma para desvalorizar uma outra investigação que tenha sido feita. Quando a gente olha para esse movimento e dentro de uma escala onde há um cenário onde o governo russo seja culpado pelo que aconteceu, onde aconteceu um erro, uma confusão com o drone, a aeronave abatida. O que acontece a partir daí? É uma sensação que, pelo menos quem acompanha, envolvendo a tragédia humana, a vida que aconteceu ali, o que foi perdido naquele instante, é que olharemos para um tribunal internacional, olhando para essa questão, uma repulsa muito grande em relação ao que aconteceu, mas algo de fato poderia acontecer que fosse significativo diante de um episódio como esse, para quem é o responsável pela queda desse avião? Sim, Rafael, a grande problemática é que a gente tem uma diferença, né, do direito internacional para o campo do direito interno. Se uma comissão independente chegar à conclusão que, de fato, foi a Rússia, né, que realmente foi a responsável, pode haver uma série de indiciamentos. Mas o grande problema é que a Rússia não reconhece, né, os tribunais internacionais. Então, nesse caso especificamente, a Rússia teria que reconhecer, hipoteticamente, né, se foram efetivamente eles que derrubaram, né, a aeronave, de instalar uma comissão própria e aí as pessoas que fossem responsáveis fossem punidas dentro do âmbito do direito interno russo. Mas também pode acontecer da Rússia negar, né, atribuir a outros fatores, né, que pode ter causado a queda do avião e, infelizmente, ninguém for punido. Como eu mencionei o caso, o Igor Shevchenko, ele foi justamente considerado culpado, juntamente com 2 pessoas, pela queda do avião MH17. Né? Então, apesar desse indiciamento internacional, a Rússia não extraditou, né, as pessoas que foram consideradas culpadas, enquanto, obviamente, o governo russo ele continuou negando qualquer tipo de participação e que qualquer tipo de material bélico russo estava envolvido justamente nesse evento. Então, a gente tem exatamente toda essa problemática envolvendo justamente a questão da culpabilidade, de responsabilização, porque uma coisa é o direito internacional, que a gente tem uma ausência justamente de uma força mais efetiva, né, o que a gente chama de enforcement nas relações internacionais, em relação ao âmbito do direito interno. Então, você pode ter crimes cometidos, mas que, na prática, quem vai ser punido efetivamente depende do reconhecimento e, principalmente, no âmbito do direito interno, que os países vão lidar com essa situação. Eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco, explicar um pouco do que acontece a partir de agora e quais são as probabilidades diante dessa tragédia. Muito obrigado por falar conosco.
Muito obrigado, meu caro Rafael e Renato. Envio um abraço a todos que estão nos assistindo. Até mais. Até mais.